Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos e alunas. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de História do Brasil e, dividindo aqui a minha tela, nós vamos partir diretamente para o tema de hoje, que é o segundo governo Vargas. Isso. E dentro do segundo governo Vargas, a crise que levou ao suicídio do presidente em agosto de 54. Tá? Vimos que o governo Vargas chegou ao poder outra vez como presidente da República por eleições diretas em 1950 e assumiu a presidência em 1951, um período bastante tenso da vida nacional, as influências da Guerra Fria, a junção das correntes nacionalistas com as correntes ditas liberais, conservadoras do ponto de vista político, tudo isso fez que o governo vivenciasse uma série de tensões durante todo esse processo. As greves de 53, né, muito fortes no Brasil, a greve dos 300 mil, a greve dos marítimos, tinham levado Vargas a assumir posições, digamos, não digo radicalizadas, porque seria fora de propósito, mas mais duras na defesa daquilo que seriam os princípios iniciais do seu projeto nesse segundo governo, o nacionalismo, a tese do desenvolvimento e do distributivismo, a distribuição de renda. Perfeito? A campanha da Petrobras também tinha trazido uma série de tensões contra dos grupos contrários à ideia de uma estatal para o petróleo, favoráveis à entrada do capital estrangeiro. As Forças Armadas muito politizadas e partidárias, num certo sentido. As eleições do Clube Militar mostravam claramente essa divisão dentro do meio militar, né? E a crise política ela ganha corpo definitivamente em 1954. O jornal Tribuna da Imprensa, a figura do jornalista Carlos Lacerda, vinculado fortemente ao UDN, era uma trincheira da batalha sem tréguas contra Vargas. A banda de música da UDN era como era chamada o grupo de deputados, senadores desse partido e que o tempo todo tinham, né, colocações contra o governo Vargas, afirmando, né, que havia ligações com o governo Perón na Argentina para a tentativa de implantação de uma república sindicalista e não dava tréguas o tempo todo, né, colocando questões que levavam a crises políticas que dificultavam a ação do governo. Por outro lado, Samuel Weiner, o jornalista que havia entrevistado Getúlio Vargas em 1950, né, quando ele fez a famosa declaração de que voltaria, né, pelos braços do povo, ele conseguiu financiamento do Banco do Brasil para criar um jornal, o jornal Última Hora, e a oposição, e particularmente Lacerda à frente, né, começou a afirmar que tinha sido um empréstimo privilegiado do Banco do Brasil, que o Última Hora seria um jornal para defender o presidente. Na prática, era o único jornal que efetivamente tinha uma posição de defesa do presidente Getúlio Vargas nesse momento. Mas a crise ela ganha um corpo muito forte, tá, em fevereiro de 54, quando o ministro do Trabalho, João Goulart, fez uma proposta de aumento de 100% do salário mínimo a ser concedido em 1º de maio de 1954. Coronéis, oficiais do Exército Brasileiro, mais um grupo de coronéis, elaboram um manifesto acusando que Goulart tinha ligações com os comunistas, que Goulart era um demagogo, que queria levar o Brasil a uma crise, né, violenta, porque, entre outras questões, dizia o manifesto, com o aumento do salário mínimo, os praças, os soldados, né, e suboficiais passariam a receber quase igual a oficiais do Exército, a capitães, a majores e até mesmo muito próximo a sua remuneração a coronéis. Essa era a afirmação, que isso quebraria a hierarquia militar e que, portanto, o presidente deveria demitir o ministro do Trabalho. Isso é uma pressão fortíssima.
Tá? Diante dessa pressão, Goulart pede demissão, articulado com o presidente, mas quando chega no dia 1º de maio, dia tradicional da concessão ou não, ou da decisão a respeito do novo valor do salário mínimo, Vargas faz aquilo que o ministro do Trabalho tinha proposto, concede um aumento de 100% no salário mínimo, um aumento nominal, evidentemente. Os empresários que eram contra reforçam essa posição, os militares, as oposições começam a acusar o presidente de demagogia, de quebrar o país, ou seja, se Goulart era uma espécie de um anteparo às críticas, agora Vargas chamou para si todas as críticas em relação a essa medida e a todas as acusações. Ele passa a ser o alvo direto das ações das oposições em todos os campos. Houve uma tentativa de impeachment pela oposição, que não prosperou, não foi adiante, mas, no entanto, isso mostrava que a crise política que juntava acusações de corrupção, o caso do Última Hora, juntava a questão da acusação de demagogia, o caso dos 100% de aumento, de quebrar o país, também o caso dos 100% de aumento, e as ligações políticas de Getúlio Vargas, tudo isso fazia com que a crise crescesse. E dentro dessa crise houve um episódio inesperado, mas que acabou ateando fogo definitivamente ao processo. Foi o atentado ocorrido na Rua Toneleiro contra o jornalista Carlos Lacerda, que vinha, o caso aconteceu no dia 5 de agosto, na madrugada do 5 de agosto, Lacerda estava voltando de uma reunião na UDN, isso, onde tinha tirado as posições de continuar o combate duro a Getúlio Vargas, e quando terminou a reunião foram para casa, ele, o grupo de pessoas, e ele tinha uma espécie de guarda de corpo que era feito por oficiais da aeronáutica, porque a aeronáutica era a arma do brigadeiro Eduardo Gomes, 2 vezes candidato à presidência da República pela UDN. Então, Lacerda tinha muita força dentro da aeronáutica, tinha muita influência dentro das Forças Armadas, no caso da aeronáutica. E quando eles estavam em pé na rua, antes de entrar no prédio, Lacerda entrar no prédio, conversando, uma última conversa, tá certo? Houve um atentado, atiraram contra Lacerda. Um dos oficiais da aeronáutica, o major Rubens Vaz, reagiu, houve um tiroteio, o major morreu no tiroteio, Lacerda foi ferido no pé e um passante que estava ali naquele momento, aquela história, estava no lugar errado, na hora errada, levou um tiro na perna. A morte do major, o atentado, criou o caos, efetivamente, no país, na vida política do país. Imediatamente, a aeronáutica formou um grupo para investigar o atentado, isso e a morte do seu membro, do membro da sua força, o major Rubens Vaz. Lacerda fez imediatamente um editorial no Tribuna da Imprensa, que saiu no dia seguinte, acusando diretamente Vargas de ter sido mandante daquela ação violenta, do assassinato, da tentativa de assassinato dele e do assassinato do major. Aqui estou passando a CPI do caso Última Hora, isso, levantada pela bancada da UDN. Aqui era o Carlos Lacerda, aqui, tá certo? Aqui o manifesto dos coronéis e a carta de demissão do ministro do Trabalho, João Goulart, tudo bem? E aqui a manchete do Tribuna da Imprensa e a foto do Lacerda carregado depois de ser atendido no hospital com o tiro no pé, não é isso? E a perna toda engessada e tudo mais. Não é isso? Aqui o sangue de um inocente, enfim, toda uma campanha que começa a ser feita para responsabilizar Getúlio Vargas nesse atentado. Tá certo? Diante dessas pressões, tudo bem? A República do Galeão, que foi o nome dado a essa ação de militares das Forças Armadas, tá? Nessa investigação, prendeu-se por denúncia aquele que fez o atentado, o pistoleiro que participou do atentado, a pagamento, tá certo? Ele, pressionado, afirmou que o contato fora feito através do chefe da guarda pessoal do Palácio do Catete, do presidente da República, chamado Gregório Fortunato.
Tá? E a partir daí a crise atingiu diretamente o Palácio e o próprio presidente. Vargas deu uma declaração à última hora, quando soube, né, do que estava, das revelações que o inquérito vinha fazendo, falando que se sentia cercado de um mar de lama. A imprensa começa a investigar e verifica que Gregório Fortunato, que era completamente ligado a Getúlio Vargas, ele tinha todo um esquema, não é isso, de venda de produtos do catete, enfim, de corrupção, etc. As acusações são muito fortes. E, diante disso, a pressão é pela renúncia do presidente. Perfeito? Carlos Lacerda bate firme nessa questão. Tá? Uma reunião ministerial na noite do dia 23 de agosto, Vargas reúne todo o seu ministério, porque havia rumores de que oficiais do Exército, importantes da Marinha e da Aeronáutica, exigiam uma solução para a crise, uma solução que levasse Vargas à sua retirada, no mínimo momentânea. E diante dessa reunião, Vargas propõe que todos os ministros falem, e os que falam, começando pelo ministro da Guerra, Zé Nobre da Costa, defendem que o presidente tirasse uma licença por questões médicas por 60 dias, por 2 meses, e que depois ele voltaria e reassumiria plenamente os seus poderes. Não é isso? Só que o único ministro que falou contra essa solução, veementemente, foi o ministro da Justiça, Tancredo Neves, que afirmou que o que havia era uma conspiração com o vice-presidente Café Filho, que se Vargas pedisse licença, ele não voltaria mais ao Palácio do Catete, não seria mais presidente da República. Certo? E, a partir daí, uma discussão, quase um bate-boca, determinados militares se colocaram ao lado de Vargas, outros contra. Enfim, quando termina a reunião, não existe a decisão que muitos esperavam, a oposição esperava, do pedido de licença ou da renúncia, que no fundo seria basicamente a mesma coisa. Tá? Vargas se despede de todos e na manhã, início da manhã, por volta de 6 da manhã do dia 24 de agosto, ele faz o seu último gesto político, que foi o seu suicídio. Tá? Deixa uma carta, que é chamada de Carta Testamento, e que é um apelo ao nacionalismo brasileiro, dos brasileiros, ou seja, muito se fala dessa carta. O gesto de Vargas é um gesto claramente político. Ele suicidou com um tiro, com uma arma de pequeno calibre no coração, e o sentido disso, por que ele não deu um tiro na cabeça, como normalmente, né, segundo a medicina legal, né, os homens normalmente que usam arma para suicidar fazem um tiro ou na têmpora ou um tiro no céu da boca. Ele deu um tiro no coração, porque se ele dá um tiro na têmpora ou no céu da boca, o caixão fica fechado, certo? Ou seja, tá? Ele precisava desse gesto, não é isso, para garantir a continuidade daquele que seria, que ele definia, o seu projeto político. Muitos autores chegam a dizer que esse gesto garantiu uma sobrevida à corrente nacionalista no Brasil por mais alguns anos, não é isso? Outros colocam da seguinte situação: os coronéis de 54, do manifesto que eu citei no início dessa gravação, tudo bem? Foram os generais de 64 que fizeram uma ação contra o governo João Goulart, que era o herdeiro de Getúlio Vargas, que em 64 era o presidente da República. E alguns ainda afirmam que esses coronéis de 54 eram tenentes na década de 20, ou seja, mostrando um fio condutor da ação dos militares, dos setores militares na vida política. Esse gesto extremo do presidente gerou o inesperado para as oposições. E o inesperado foi a reação popular. Tá? Reação popular intensa, direta, a partir do momento em que ouviram pelo rádio, né, a notícia do suicídio e a seguir a leitura da Carta Testamento, onde Vargas dizia que ele se sacrificava em nome do povo, em nome da defesa dos interesses, né, populares. Tudo bem? Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá, a população, parte dela, tomou as ruas. Vocês podem ver aqui nas fotos. Os jornais contrários a Vargas foram atacados. Carlos Lacerda teve que buscar refúgio, não é isso, para não ser, enfim, pego pelos populares.
né? Aqui você vê reação de muita gente, você vê claramente, são pessoas humildes, não é isso? Que estão rezando, né, a ideia da religiosidade e carregando, né, as fotos do presidente Getúlio Vargas, que nessa memória popular era muito forte. Aqui Vargas com o caixão aberto e as pessoas desfilando para fazer a última saudação, e aqui o cortejo que levou o corpo de Getúlio Vargas para o aeroporto Santos Dumont, onde rumou para Porto Alegre e dali para São Borja, onde foi enterrado, né, no cemitério da sua próxima à sua fazenda, próximo a onde nasceu. Então, essa crise de 1954, ela levou, né, ao final, que não foi o final desejado pelas forças de oposição ao nacionalismo brasileiro. Embora Café Filho tenha assumido e tenha composto um governo, certo? Vamos lá avançar, tá? O vice-presidente assume, tudo bem? Tenham sido mantidas as eleições de 1954, que eram eleições para o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado. Café Filho fez um governo aliado ao UDN e a setores conservadores do PSD, conservadores do ponto de vista político, mas liberais do ponto de vista econômico. O principal fato, né, do governo, a ação do governo, foi a criação pelo ministro da Fazenda, chamado Eugênio Goudin, né, da Instrução 113 da SUMOC. A Instrução 113 da SUMOC é Superintendência da Moeda e do Crédito. Ela facilitou a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, quando permitiu que empresas estrangeiras trouxessem para o Brasil máquinas, equipamentos, sem a chamada cobertura cambial. Era mais fácil um empresário estrangeiro importar máquinas e equipamentos do que um empresário brasileiro querer fazer a mesma coisa, porque o brasileiro tinha que garantir a cobertura cambial. Certo? Então, essa Instrução 113, ela facilita, ao facilitar a entrada dos investimentos estrangeiros no Brasil, ela seria a marca, né, desse governo Café Filho. E essa Instrução 113 da SUMOC foi o instrumento fundamental para o governo Juscelino Kubitschek poder, né, atrair investimentos estrangeiros para o Brasil, que nós vamos ver o desenvolvimento da indústria automobilística e de outros setores, né, da economia brasileira no governo Kubitschek. Perfeito? Com isso, eu encerro a minha apresentação. Na próxima aula nós falaremos da grande crise, gigantesca crise, mais uma, que ocorreu na política brasileira, tá certo? Outra vez com participação de militares, não é isso? Em que as eleições presidenciais de 55, o resultado das eleições presidenciais de 1955 foi contestado por alguns setores. Deixo aqui o meu abraço a vocês, desejando que todos estejam bem, tá? E espero que vocês assistam à nossa próxima gravação. Um abraço.